Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, que bom que você está aqui para adorar o Senhor junto com a gente. E eu queria te convidar a cantar esse refrão junto comigo assim, ó. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o Deus soberano e eu convido você a se colocar em pé, porque o melhor jeito de vir para a casa de Deus é numa postura de adoração, como adoradores. Você veio para cá para prestar culto para esse Deus maravilhoso e eu convido você a adorar a Ele junto com a gente, com tudo que você tem, entregando tudo para o Senhor. Cante conosco esse hino maravilhoso de adoração a Deus. Grande é o Senhor. Todos juntos? Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande e soberano, cante para Ele. Grande a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Todos juntos em uma só voz. Quando nós vamos à Bíblia, muitos conceitos são importantes para a nossa salvação. E talvez o conceito bíblico mais importante que trata da salvação é o termo expiação. No Antigo Testamento, a expiação ocorria no santuário, quando o povo, representado pelo sacerdote, ia até a presença de Deus,
levando o sangue de um cordeiro. Este sangue, o sangue do cordeiro, era a substituição pelo pecador. O pecador que merecia a morte volta para casa vivo, porque o cordeiro morreu no lugar dele. E esse cordeiro que mereceria a vida, ele morre para que o pecador volte para casa vivo. A expiação é um processo de substituição, é um processo de perdão. Mas esse conceito ele é tão profundo que ele não é um perdão do jeito que seres humanos perdoam. Os seres humanos perdoam, mas guardam tristeza, guardam rancor, guardam desconfiança. No processo de perdoar, nem sempre a gente consegue reatar a relação da melhor forma possível. Mas quando Deus nos perdoa e nós reatamos a relação com Ele, a expiação é voltar à relação como se nada tivesse acontecido nunca. É uma construção de ponte do zero, nova, total. O ser humano e Deus entram em harmonia, como se nunca estivessem ou tivessem passado por uma situação de desarmonia. Quando nós oramos a Deus, nós estamos confiando na expiação oferecida por Cristo Jesus. Sempre que nós olhamos para o céu e falamos com o nosso Pai de amor, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu confio que todas as barreiras, tudo que foi quebrado na relação entre mim e Ti, eu confio que toda a distância foi superada por Jesus. Hoje nós temos relação nova, completa, plena, como se nada tivesse acontecido nunca. E é por essa razão que todos nós, independente de quem quer que sejamos, podemos hoje orar a Deus e, como diz o próprio apóstolo, entrar de forma confiante perante o trono da graça. Já que a gente tem esse acesso livre a Deus, hoje nós vamos orar por muitas necessidades que temos aqui hoje. Mas nós vamos aproveitar também para orar por necessidades de irmãos nossos, irmãos brasileiros, que no sul do Brasil precisam de muito apoio, de muito suporte. É bem verdade que você já foi e tem sido motivado na sua vida privada a, além de orar, contribuir de alguma forma. Mas esse é um momento de oração. E além das contribuições que já fizemos durante a semana, nós vamos agora nos ajoelhar e vamos orar a Deus e pedir uma bênção especial na vida desses irmãos. Já que não há mais barreiras entre nós e Deus, então nós, de forma confiante, podemos nos aproximar dEle e apresentar a Ele as nossas necessidades. Quem puder, por gentileza, se coloque de joelhos. Querido Deus, nós chegamos ao Teu trono de graça, confiantes na expiação oferecida por Cristo. O Senhor refez os laços, o Senhor refez a ponte, o Senhor superou o abismo que havia entre nós e Ti, e agora, agradecidos por essa nova aproximação, nós trazemos ao Senhor as nossas necessidades. Todos nós temos necessidades que envolvem relacionamentos, demandas de trabalho, estudos, sonhos, lutas, dificuldades, questões de saúde. E nós as apresentamos ao Senhor neste momento. Mas além dessas necessidades que temos aqui, nós temos hoje uma razão especial de oração. Nós temos muitos irmãos brasileiros passando por momentos muitíssimo difíceis. Nós temos acompanhado de forma triste tudo o que tem acontecido. E além da nossa dedicação em ajudar da forma como pudermos durante a semana com doações, hoje nós também queremos orar por eles, Pai. Apresentar cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano ou cada animalzinho na Tua presença. E pedir que a Tua misericórdia e a Tua mão poderosa seja suporte para vencer esses momentos de dificuldades. Esteja com os Teus anjos ajudando aqueles que ajudam. Esteja com os Teus anjos ajudando aqueles que são responsáveis por liderar formas de socorro, de resgate.
Esteja com os teus anjos ajudando os voluntários que têm se envolvido nessa missão. E esteja também nos ajudando a contribuir e colaborar da melhor forma possível. Que o teu nome seja grande, Senhor, e que nós nunca nos esqueçamos do teu poder. É o que oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. No Salmo 37, verso 5, nos fala assim: entrega a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Em nossa caminhada de volta para a casa do Pai, a eternidade, nós vivemos processos de entrega. Entregamos nossa vida espiritual, nossa vida emocional a Deus, e assim vivenciamos processos de restauração e de transformação. Eu, em um desses processos, me deparei com a seguinte pergunta: será que ao entregar a minha vida a Deus, eu segurei a minha carteira para fora da água como quem dissesse: Deus, seja o Senhor de tudo em minha vida, mas o meu dinheiro, esse eu tenho capacidade de lidar por mim mesmo? E então eu entendi que eu precisava entregar a minha vida financeira a quem é dono de tudo que existe no céu e na terra. Deus, Ele sabia que a forma como a gente lidar com os nossos recursos ajudaria a determinar a intimidade do nosso relacionamento com Ele. E eu acredito que por isso que na Bíblia aborde muito sobre esse assunto. Em uma semana comum, por exemplo, quanto tempo você passa ganhando dinheiro com o seu trabalho, seus negócios, criando estratégia de como gastá-lo, economizá-lo, investi-lo, ou orando por forma de ofertá-lo? Eu tenho entendido que a oferta é uma expressão de gratidão e de amor a Deus. E essa entrega, ela fortalece o nosso amor por Ele, também pelo próximo, demonstra a nossa confiança nele e também desenvolve o nosso caráter à semelhança de Cristo. Um dia de cada vez, eu tenho pedido para Deus me ajudar a entregar todas as áreas da minha vida nas mãos dele, confiando nele, e ele muito tem me ajudado. Tanto que esse ano eu vivi uma das experiências mais felizes da minha vida aqui. Deus me proporcionou a oportunidade de ver a minha filha entregar a vida dela a Cristo. E o meu coração se encheu de alegria e de felicidade. E se eu fiquei assim, imagina Deus a olhar cada um de nós, fazendo as nossas entregas a Ele com amor e com gratidão. Nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, com o pensamento de que estamos entregando a Ele. E isso é um ato de adoração. Nesse momento, os diáconos vão recolher as nossas doações. Você também pode contribuir através da chave Pix que está aparecendo no telão. Para você que está nos acompanhando pela internet, também pode contribuir através do QR Code que está aparecendo na sua tela. E a nossa chave Pix é o mesmo e-mail que você pode encaminhar o seu comprovante, especificando se a sua doação é dízimo ou se é oferta.
E lembrando do nosso projeto 48. Quem desejar contribuir, nós pedimos que ao final do valor da doação, vocês coloquem 48 centavos, que vai estar indicando que é para o projeto da construção da nossa nova sede. Obrigada por me ouvirem. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma frase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ti. Pedimos que o Senhor nos conduza e conduza essas doações para que a Sua palavra, para que o Seu propósito seja cumprido nessa terra. E que o Senhor nos conduza à eternidade para viver contigo, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Que igreja que canta forte, que canta bonito, como vocês participam da adoração. Eu preciso fazer um convite para você. Nós
reinauguramos o coral aqui da Igreja da Nova Semente. Eu posso ouvir seu amém? Amém. E você pode fazer parte desse coral, adorar junto com a gente. Eu tenho um sonho. O meu sonho é o seguinte: a gente falar assim no final do ano: olha, a gente vai fazer uma cantata de Natal aqui da Nova Semente. E aí todo mundo que está aqui vem aqui para frente, e a gente abre essa igreja para a comunidade assistir. E essa igreja não vai caber esse coral tão grande, a gente vai ter que fazer em outro lugar. Esse é um sonho que eu tenho e eu queria que você fizesse parte. Tem ensaio hoje, é o nosso segundo ensaio, vai ser às 17h30. E você está mais do que convidado e convidada a vir para cá. Já cantou em coral, em grupo, em ministério de louvor, nunca cantou, mas tem muita essa vontade? Vem para cá, eu vou estar aqui às 17h30 te esperando. E para a gente começar nosso ensaio, se levanta aí, vamos cantar para esse Deus maravilhoso, Maranata. Tu és a minha luz.
pastor comentou, e é uma verdade, durante essa semana eu me senti triste várias vezes, e eu tenho certeza que você também. A gente foi assistindo os vídeos daquilo que aconteceu e vem acontecendo com nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, e o nosso coração fica apertado, angustiado, porque de quando em quando a gente é colocado à prova diante de uma situação que está além do que a gente pode fazer. A gente não tem como resolver esse problema. É uma catástrofe, milhares e milhares de pessoas foram atingidas, e isso acontece de tempos em tempos, em lugares diferentes do mundo, e dessa vez está acontecendo aqui, no nosso Brasil, no país que a gente ama. E a gente vê pessoas que a gente não conhece, mas se solidariza, o coração fica apertado, angustiado. Alguns aqui tenho certeza que conhecem gente lá que está sofrendo. E esses problemas que a gente não consegue controlar, eles se somam com aqueles do nosso dia a dia, os que a gente de repente tem alguma gerência, mas parece tudo uma bola de neve tão grande, e a gente fica assim, ué, onde que está Deus? De forma muito errada, muitas vezes a gente associa a presença de Deus ao favor dele, a bênção, o que a gente entende como bênção, a uma vida perfeita, sem problemas, né? Mas ele mesmo nos disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Ele venceu o mundo. Eu olho para vocês enquanto vocês olham para mim, e eu vejo vários olhares de pessoas que eu tenho certeza que estão passando por um momento difícil. A vida ela é assim. Mas olha, esses momentos difíceis podem até tirar o brilho do teu olhar, mas nunca podem tirar a esperança do teu coração. Porque esse Deus que fez essa promessa, que veio para cá e diz que venceu, e venceu mesmo, Ele vem para nos tirar daqui. E é sobre essa esperança que eu quero cantar com você, mas pensando na seguinte ideia: Ele era Deus, Ele é Deus e continuará sendo Deus, independente do que nós passemos aqui. Nesse mundo caído, as coisas vão acontecer, a gente vai passar por problemas. Isso infelizmente acontece, mas Ele é Deus, está aqui e vai nos levar para um lugar, em um momento muito especial, em que nada mais, nenhum desses problemas nos acometerão, atrapalharão nossa vida, distanciarão as famílias. Eu quero que você cante disso junto com a gente. E a igreja canta assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus
Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Ele é Deus, independente de quem nós somos. E aleluia, amém por isso. Eu convido você, pode aplaudir esse Deus maravilhoso que está aqui. A presença dele é sensível em nós, a gente é grato por isso, né? A gente vai cantar uma próxima canção agora, tendo em mente isso que a gente acabou de cantar, de que a gente se rende aos pés dele. Então cante conosco, porque ele está aqui para ouvir sua adoração. Entregue tudo nos braços do Senhor. Aquele problema que você não consegue deixar, um coração ingrato, muitas vezes um espírito crítico, um coração invejoso, são problemas da humanidade que nós temos. A gente tem que entregar para o Senhor. Cante conosco, entregue tudo para ele. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Você está cantando tão bonito, eu quero ouvir só a igreja. Por ti, tu és a direção. Continue adorando, tudo pode passar. Teu amor jamais esse coral aqui vai abalar o estado de São Paulo, em nome de Jesus. Cante. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
teus braços. Jesus, eis-me aqui, cante. Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, bom Pai, como nós acabamos de cantar, nós estamos aqui em mais essa manhã para render honras, glórias e louvores ao Teu nome. Deus eterno, o Senhor conhece cada pessoa que aqui está, cada família representada. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós aqui. O Senhor sabe também tudo aquilo que tem acontecido na vida de cada pessoa, aquilo que tem acontecido no estado do Rio Grande do Sul. E mais uma vez intercedemos por aquele estado, por aquelas pessoas. Mas nós acabamos de cantar que Tu tens um amanhã, um novo amanhã preparado para nós. E é baseado e confiados nessa promessa que nós oramos ao Senhor pedindo a Tua intervenção em nossas vidas mais uma vez. Que ao nos voltarmos para a Tua palavra, que o Senhor fale conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe, como você bem sabe, com um propósito de que todos nós, sempre que aqui estamos, tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Apenas algumas orientações rapidamente para vocês. Hoje, às 15h30, todos os sábados, acontece aqui na nossa igreja a classe de estudos da Bíblia, a classe chamada Começos. Se você tem o desejo, o interesse de conhecer e estudar um pouco mais da Bíblia, fica o convite para que você possa participar conosco. Ainda pela manhã, após o primeiro culto, nós temos o momento do Conviva, que é o estudo, a recapitulação do nosso manual de estudos, a lição da escola sabatina. E depois, sempre às quartas-feiras, nós temos a nossa sala de oração, sempre às 20 horas, ali no mezanino. Antes de nós darmos continuidade à mensagem, eu gostaria de convidar o pastor Igor. O nosso pastor tem um recado, uma orientação especial para todos nós nesse momento. Bom dia, igreja. Todos nós temos acompanhado o que tem acontecido no sul do país. Nós temos pastores, amigos, irmãos da igreja, familiares até de membros da Nova Semente que nos têm reportado qual é a situação que eles têm enfrentado lá. E muitas vezes, como isso não está aqui à nossa volta imediatamente, às vezes a gente não tem a compreensão real do que está acontecendo e do que eles estão de fato passando. Mas você pode começar a imaginar a mente dessas pessoas com relação a preocupações futuras, com seus empregos, com os recursos com os quais vão manter a sua família. Quando as águas baixarem da maior parte das regiões, como vai ser voltar para casa, ter que repor tudo, ter que talvez fazer alguns reparos estruturais, enfim, a situação ela é de extrema calamidade. E nós podemos ajudar. Em virtude disso, nós estamos abrindo a Nova Semente como um ponto de coleta para as doações para o Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma pequena ideia do contato que nós temos feito. Você está vendo a foto aí? Essa foto não é dessa enchente. É de uma enchente que ocorreu na região de Lajeado no ano passado, em 2023. Os bancos foram tomados, eles perderam todos os bancos. Pode passar a próxima foto. Porque eles repuseram e aí eles colocaram cadeiras agora para poderem fazer, e agora passa a última foto. Essas cadeiras foram tomadas e esse é o resultado da igreja depois que as águas baixaram nessa semana. Como está a situação de uma das igrejas? Agora, quantas outras igrejas, quantas outras casas, outras comunidades não foram afetadas? Nós estamos em contato com esses amigos pastores
que pastoreiam essas igrejas, essas regiões, e a nossa intenção é de ajudarmos essa comunidade. A gente tem uma empreitada pela frente com a construção do novo templo, mas nós entendemos que as vidas são mais importantes. A gente não vai deixar completamente de lado a arrecadação para a nossa construção, mas a gente ainda vai ter o restante do ano para a gente empregar os nossos esforços para isso. Nesse momento nós entendemos que nós precisamos fazer um esforço para ajudarmos os nossos irmãos, os nossos compatriotas lá do Rio Grande do Sul. Por isso, a partir de hoje, a Nova Semente será um ponto de coleta. Você poderá trazer a sua doação durante a semana, nos próximos sábados, para que nós possamos até o final do mês enviarmos então todos esses materiais recolhidos aqui. Você também pode fazer a sua doação pelo Pix. Nós temos aí o Pix da Adra, você pode fotografar, pode anotar a conta, o registro bancário, para você fazer a sua doação. O Pix acaba sendo muito mais rápido, porque a Adra já está lá, já está em operação, o dinheiro viabiliza para que eles empreguem isso naquilo que é mais efetivo. E o que é mais efetivo em termos de ajuda para com eles? Eu quero chamar aqui uma representação do Clube de Aventureiros para que subam aqui a plataforma, porque eles já começaram a arrecadar de maneira simbólica, porque existem mais doações que já estão ali no hall de entrada, mas de maneira simbólica o Clube de Aventureiros ele vem aqui para dar o start nessa campanha, porque eles já começaram a fazer essa arrecadação e você pode participar disso também. Você presencialmente, você que nos assiste pelo Pix da Adra, que vai estar aí na sua tela, ajudando com seus recursos, com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Nós vamos focar em alguns elementos que, segundo eles nos reportaram lá do Rio Grande do Sul, é o que eles mais têm necessidade. Então nós vamos arrecadar e vamos manter o nosso foco na arrecadação de roupas de cama, tanto lençóis como as cobertas. O frio está chegando e foi tudo perdido nas enchentes, então você traz aqui a sua roupa de cama, cobertas, roupas de frio, alimentos e água ainda são muito necessários. O alimento tem que ser não perecível e eles especificaram que de preferência enlatados, porque muitas vezes vão às cestas básicas, mas isso precisa de gás, de fogão e nem sempre é possível. Então alimentos mais prontos, como os enlatados, ajudariam muito nesse sentido. Água, produtos de higiene e produtos de limpeza e também roupas íntimas. A roupa íntima tem que ser nova, tá, gente? Você puder doar, compra uma roupa íntima nova, doa. E aí você prepara dessa maneira como estão aqui os pacotes. Olha, por exemplo, aqui nesse embrulho ele está todo fechadinho, mas está especificado manta de bebê. Inclusive especificaram a cor, aqui azul. Roupas infantis de 1 a 8 anos. Então embala, fecha tudo, porque fica mais fácil para na hora que chegar lá, eles poderem dar um destino mais adequado e mais rápido para a sua doação. Calçados. Ou você amarra os cadarços assim, ou você lacra ele assim, ó, para não perderem os pares ali enquanto estão sendo transportados. E aí você pode doar. O que nós gostaríamos muito que você considerasse: não doe o que não presta para você. Não é disso que eles precisam. Nós precisamos doar aquilo que nós gostaríamos e teríamos condições de receber também. Então, infelizmente, algumas pessoas veem essa oportunidade para desovarem muita coisa que está entulhado lá em casa. Não é isso. São nossos irmãos que estão lá precisam de coisas boas, coisas que sejam utilizáveis, usáveis, coisas adequadas. Então, nós queremos recorrer a você para que você participe conosco dessa campanha. Nos próximos sábados, se você não tiver condições de trazer no sábado, nós temos uma portaria 24 horas aqui, então no horário comercial preferencialmente, ou até às 22 horas, você pode passar aqui, entrega a sua doação, ela vai ser recebida e nós vamos alocá-la numa sala especial aqui na Nova Semente e vamos reportar a você tudo que está sendo arrecadado e o momento em que nós vamos mandar isso para o Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe e parabéns ao Clube de Aventureiros que já startou essa campanha para nós aqui, todos os ministérios que já se dispuseram a se envolver nessa campanha. E fica aqui estendido então a toda a nossa comunidade, tanto presencial quanto virtual, para que você participe, para que você doe, para que nós possamos ajudar a minorar o sofrimento dessas pessoas e ajudar com que elas se restabeleçam o mais breve possível. Obrigado, pastor Anderson, pelo espaço, que Deus continue te usando e que Deus abençoe a todos nós.
Um último recadinho, não sei se você já chegou a mencionar. Nosso mezanino está cheio, algumas pessoas gostariam de entrar e participar do culto aqui na nave. Então, se você está guardando um lugar aí, eu pediria que você cedesse esse lugar. Até um diácono me abordou ali fora e falou assim: pastor, tem muita bolsa cansada que está sentada ali na nave da igreja. Então, deixa a bolsa de lado ali e ceda o seu lugar, o seu espaço aí, para que alguém possa se acomodar e participar do culto conosco aqui dentro, tá bom? Que Deus abençoe. Então, traga suas doações, para que juntos nós possamos ajudá-los. Muito obrigado, pastor Igor, os nossos aventureiros também. Conta-nos uma ilustração, uma história que uma garotinha estava debruçada na janela e essa garotinha chorava muito. Ela estava contemplando o enterro de um cãozinho, seu cãozinho de estimação. Com pesar, aquela garotinha observava o jardineiro enterrando o corpo daquele cãozinho que brincou tanto ao longo da vida dela. A cada pá que era jogada de terra sobre o animal era como se a felicidade daquela garotinha também estivesse sendo enterrada junto com aquele cachorrinho. O avô daquela garota que observava a neta, ele se aproxima daquela garotinha, dá um abraço nela e fala com bastante serenidade, a serenidade que é peculiar dos avós. Triste a cena, não é verdade? E parece que quando o avô diz isso starta e a garotinha começa a chorar copiosamente. Aparentemente ela fica ainda mais triste e as lágrimas começam a rolar em abundância nos seus olhos. No entanto, o desejo daquele avô não era fazer com que a sua netinha ficasse triste, muito pelo contrário. Ele tinha o desejo de confortá-la e ele então chama aquela garotinha para uma outra realidade. Enquanto a garotinha olhava para a janela, o enterro daquele cãozinho, ele toma a garotinha pela mão e a conduz para o outro lado, naquela ampla sala, e a conduz a uma outra janela. E quando o avô chega com a netinha naquela janela, ele diz: olha, filha, você está vendo esse lindo jardim que nós temos aqui? E a garotinha balança a cabeça, ele diz: mas você está vendo aquele pé de rosas amarelas? Bem ali na frente? Você se lembra que foi você quem me ajudou a plantá-lo? Era um dia de sol bastante quente como o de hoje. E nós dois plantamos aquele lindo pé de rosa. É verdade que quando nós o plantamos, ele não era bonito assim, era apenas um galho seco, cheio de espinhos. E hoje ele está lindo, perfumando e embelezando o nosso jardim. Quando a garotinha ouve aquilo, ela começa a enxugar as lágrimas que teimavam escorrer em seu rosto, escorrer pela sua face. E a garotinha começa a mostrar para o avô o voo das abelhas e das borboletas entre aquelas rosas. O avô, então, satisfeito por ter ajudado a sua netinha a superar aquele momento de tristeza, ou pelo menos amenizar isso, ele chega para aquela garotinha e diz: veja, filha, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma das janelas que nós estamos contemplando nos causa tristeza, sem que nós possamos imediatamente alterar aquele quadro, nós precisamos nos voltar para uma outra janela. E então nós nos depararemos com uma imagem, uma perspectiva diferente. Sabe, filhinha, nós temos muitos momentos em nossa vida, em nossa existência. E todos eles são uma oportunidade de aprendizado. Todos eles trazem experiências valiosas para a nossa vida. E desses momentos tristes, dificultosos, nós devemos tirar lições oportunas. Lições essas que valerão para sempre. Mas uma coisa que eu te aconselho é que nós não nos demoremos e não nos desesperemos e foquemos única e exclusivamente naquilo que nos infelicita, aquilo que nos faz sofrer. Se hoje você observar um quadro desolador, lembre-se, não se esqueça, existem outras janelas que Deus coloca diante de mim e de você, para que nós as contemplemos. E cada vez que nós nos dirigirmos a uma dessas janelas que o Pai colocar diante de nós, nós nos depararemos com promessas de dias melhores. Nós não seremos indiferentes ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como vocês perceberam. Mas eu gostaria, pela graça de Deus, de nos voltarmos para a palavra de Deus e tentarmos enxergar nesta manhã uma outra janela que a Bíblia apresenta para mim e para você. Permita-me uma pergunta. Você cumpre sua palavra? Pensa um pouquinho e relembra, você já cumpriu ou você cumpriu tudo aquilo que você prometeu ao longo de sua vida? Como é que você se sente quando alguém não honra o que te prometeu? Por muito e muito tempo, a palavra ela tinha um grande poder.
As pessoas chegavam a dizer: aquilo que é combinado não é o quê? Não é caro. Alguns diziam: olha, as coisas são tratadas e feitas no fio do bigode. A palavra tem o seu valor, mas infelizmente, com o passar do tempo, devido às consequências do pecado, a palavra parece que ela tem cada vez menos valor. Muitas vezes, infelizmente, eu e você prometemos as coisas e não cumprimos. Seja para familiares, seja no nosso emprego, muitas vezes seja para nós mesmos. Nós prometemos e não cumprimos. No entanto, quando nós nos voltamos para a Bíblia, para o texto sagrado, nesse livro eu e você nos deparamos com inúmeras promessas. E a maior de todas as promessas eu e você conhecemos é a promessa da volta de Jesus Cristo. E essa é a promessa que mais se repete em toda a Bíblia. Se eu e você formos ao Novo Testamento e estabelecermos uma métrica, nós constataremos que a cada 23 versículos, um deles no Novo Testamento fala da breve volta de Jesus Cristo. Mas eu volto a dizer, embora muitas vezes eu e você prometamos e não cumpramos, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com um Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Anderson, por acaso, tendo Deus dito, ele não cumprirá? O interessante é que essa mesma mensagem é repetida pelo profeta Samuel diante de Saul, dizendo: Deus não mente, Deus não se arrepende, o que ele diz, ele cumpre. E a Bíblia apresenta uma série de textos para mim e para você garantindo isso. Hebreus 6:13 diz que Deus é a garantia de suas próprias promessas. Hebreus 7:21 diz que Deus jura, ele não muda o seu parecer. E lá em Hebreus 10:23 e Tito 1:2 diz que Deus é fiel e ele não mente quando estabelece as suas promessas. No entanto, é extremamente importante que nós relembremos algo no que se refere às promessas de Deus. As promessas de Deus, elas podem ser divididas em dois grupos: promessas condicionais e promessas incondicionais. A maior de todas as promessas que temos na Bíblia, a volta de Jesus, é uma promessa incondicional. Porque, queridos, queiramos nós ou não, Cristo volta. Estejamos nós prontos ou não, Cristo volta. Acreditemos nós ou não, a Bíblia diz que Cristo volta. Estejamos nós preparados ou não, Cristo volta. Uma promessa incondicional. Já as promessas condicionais que nós encontramos na Bíblia, elas têm o seu cumprimento condicionado à reação do homem às ordens divinas. Você se lembra de quando Salomão vai fazer a dedicação do templo? E naquela noite Deus aparece para Salomão em um sonho. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, abandonar os seus pecados, a condicional se. E na sequência Deus diz: se eles fizerem tudo isso, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e curarei a sua terra. A mesma coisa aparece no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Ele diz: se o meu povo observar o sábado, desviar de cuidar dos seus afazeres no meu dia santo, se eles não profanarem o meu dia, então eu vou abençoá-los, vou fazê-los cavalgar por sobre toda a terra. Essas são as promessas condicionais. Muitas vezes eu e você nos deparamos na Bíblia com bênçãos que muitas vezes não se cumprem na vida do indivíduo justamente por conta dessa condicionalidade. Porque os indivíduos se rebelam contra Deus, viram as suas costas para Ele e não seguem a orientação que Deus estabeleceu. Por outro lado, a Bíblia também apresenta para mim e para você muitos casos em que Deus havia pronunciado uma maldição sobre a vida de uma pessoa, mas diante do arrependimento e essa pessoa se voltar para Deus, Deus mudou então a sua ação. Jeremias 18:7, o próprio Deus disse: eu estabeleci algo e a destruição de uma nação, mas essa nação se arrepender, eu da mesma forma, e se voltar para mim, eu me arrependerei e não intentarei tal mal contra elas. Lembra-se da cidade de Nínive? A mensagem de Deus é levada e Deus não destrói aquela cidade. Deus concede graça para todo aquele povo. E o que dizer do rei Ezequias?
Deus disse que ele morreria. Ezequias ora ao Senhor, clama ao Senhor. Diz: Senhor, leve em conta a minha fidelidade, tudo quanto eu me dediquei ao Senhor. E Deus concede mais 15 anos de vida a Ezequias. Essas são promessas condicionais. E o que Deus promete para mim e para você? A Bíblia diz que Deus promete salvação, vida eterna, o Espírito Santo, a paz. Deus nos dá uma provisão diária. Deus nos promete proteção. Ele nos promete sabedoria, prosperidade. Ele diz que quer dar para mim e para você um novo coração, uma nova mentalidade. Uma mentalidade que desaguará em um novo comportamento, uma nova conduta, um novo estilo de vida. E o mais importante de tudo isso é relembrarmos que a palavra de Deus nos diz no Salmo 89, 34, que o Deus que nos prometeu é fiel para cumprir. Não nos balizemos nas promessas que eu e você fazemos, mas nos lembremos de que o Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Por gentileza, me acompanhe na leitura, livro dos Salmos, capítulo 113, versículos de 7 a 9. Esse é um salmo de louvor, de exaltação ao nome de Deus. E logo no versículo 1 do Salmo 113, verso 1, o salmista diz: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E aí esse curto salmo começa a estabelecer e apresentar para mim e para você motivos e razões pelas quais eu e você devemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas eu gostaria que você acompanhasse, como eu disse, a partir do versículo 7. O texto bíblico diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Nesses 3 versículos, Deus apresenta para mim e para você promessas maravilhosas. Nesses 3 versículos, se nós pararmos para olhar e analisar, nós podemos entender que para o meu Deus e para o seu Deus, não existe cenário e não existe nada que não tenha solução. Não existe situação que não possa ser mudada e revertida. E ele dá alguns exemplos. Ele diz: Anderson, eu tenho o poder de erguer do pó o desvalido, aquele que vive no monte de lixo, no monte de esterco, aquele que é necessitado. Eu posso levantá-lo e colocá-lo diante das maiores autoridades do universo e do mundo. Eu tenho poder para isso, porque eu sou Deus. Essa é uma promessa de Deus para toda a humanidade. E ele traz, de modo didático, uma outra comparação para mim e para você. Ele diz: Anderson, até mesmo aquela que não pode ter filho, eu tenho poder para fazer com que ela viva em família e que ela dê à luz a filhos. Talvez enquanto você tenha lido esses versículos, talvez alguns tenham se lembrado de alguma história e experiência bíblica, no qual se contextualiza nesses versos. E eu quero relembrar com vocês rapidamente uma dessas histórias. Livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Por gentileza, leamos o versículo de número 1. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. A palavra de Deus nos diz: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Essa é uma pergunta que Davi faz, e ele estende essa pergunta para aqueles que o serviam e que diretamente o assessoravam. Ele diz: existe alguém da casa de Jonatas que foi o seu grande amigo, para que eu possa demonstrar bondade para com essa pessoa? E para que nós entendamos um pouquinho o contexto de um modo ampliado, volte um pouquinho, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 20, verso 14.
1 Samuel capítulo 20, o verso de número 14. Aqui nós nos deparamos com um pacto, com uma promessa que foi feita, um acordo que foi firmado. O verso 14 diz, são palavras de Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi. Se eu então ainda viver, porventura não demonstrarás para comigo bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais a minha casa da tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. E a primeira parte do verso 16 diz, assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi. Jonatas chega para Davi e diz o seguinte, olha, eu sei que você será o próximo rei em Israel. O meu pai não vai permanecer reinando por muito tempo. E eu sei que Deus escolheu você para que você seja o próximo rei em Israel. E há um costume entre o nosso povo de que sempre que uma nova dinastia assume o comando, toda a família, todos os descendentes são exterminados, evitando assim uma rebelião, um levante, para que algum descendente dessa família tente ascender ao trono. E ele diz, Davi, por favor, tenha misericórdia e me prometa que você não vai extinguir a nossa descendência, que você não vai acabar, que você vai ter misericórdia e bondade para conosco. Essa é a primeira promessa que Davi faz. E ele diz para Jonatas, tudo bem. Avance um pouquinho, por gentileza. Capítulo 24. Nós leremos o versículo 17 e depois o verso 21. 1 Samuel 24, versículo 17. Disse a Davi, essas são palavras de Saul, mais justo és do que eu, pois tu recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. E aqui olha o pedido de Saul, versículo 21. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este foi para a sua casa. Nós percebemos então que Davi faz uma promessa a dois homens. A Jonatas, o seu grande amigo, e a Saul, aquele que era também o seu sogro, pai de Mical. E a promessa que Davi faz é de que não destruiria a descendência de Saul e nem a descendência de Jonatas. Quando Davi assume o reinado, ele se torna um rei extremamente próspero. Ele começa a empreender uma série de batalhas e ele sai vencendo e fazendo com que o seu reino avance. E chega um momento em que Davi destruiu muitos dos seus inimigos e há um momento de bonança, de paz no reino do povo de Israel, do povo de Deus. E é nesse momento que nós nos deparamos com o texto de 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Davi lança essa pergunta. E ele começa a inquirir as pessoas. Será que existe alguém? Porque 1 Samuel capítulo 31 diz e mostra para mim e para você que tanto Saul quanto Jonatas morreram na guerra. E agora então vem a pergunta. Será alguém ainda, algum descendente deles para que eu demonstre bondade? E se você ler depois todo o capítulo, detalhadamente, até o versículo de número 13, você vai perceber que um homem chamado Ziba, que tinha trabalhado com Saul, ele diz, sim, rei, existe alguém sim. Existe um descendente da casa de Saul vivo ainda. O nome dele é Mefibosete. Se nós voltássemos no início do livro de Samuel, capítulo 4, verso 4, nós vamos nos deparar com a cena de que quando a notícia chega de que Saul e Jonatas tinham morrido na guerra, a moça que era a cuidadora, a responsável por cuidar de Mefibosete, ela pega aquele garotinho que na ocasião tinha 5 anos de idade, e junto com as pessoas que estavam, eles correm para poder fugir, porque eles já sabiam que provavelmente aconteceria. O próximo rei iria atrás de todos os descendentes e iria exterminá-lo. Este era um costume comum no Oriente. E quando aquela mulher sai correndo com o garoto, um acidente acontece. A história nos diz que Mefibosete cai. E ele então passa a ter um problema nos seus pés. Ele se torna aleijado. A partir daquele momento,
A vida daquele garoto, a vida de Mefibosete, passou a ser uma vida de fuga, de medo, de dor, uma vida de humilhação. Será que existe alguém aqui entre nós que vive nessas condições? Que talvez até aparentemente ninguém perceba, mas que talvez eu e você estejamos fugindo, estejamos sofrendo, estejamos cheios de dor, cheios de medo. Foi isso que aconteceu com aquele garoto de 5 anos, e aquilo perdurou por quase que toda a sua vida. Ou se não por toda, por boa parte dela. Quando nós olhamos para a história de Mefibosete, nós nos deparamos com um cenário que é comum a todos nós. Mefibosete é um retrato de um homem ferido em fuga, caído em seu pecado. A história de Mefibosete retrata a minha e a sua história, retrata a história da humanidade. É por isso que lá em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que por conta da ação de um homem o pecado entrou no mundo. Mas por conta da ação de um outro homem, a salvação, a graça, a bondade de Deus foi estendida a toda a humanidade, a todos nós. Depois que a pergunta é feita, se havia alguém, e então Ziba responde, existe sim alguém chamado Mefibosete, o rei dá uma ordem. E diz, aonde é que ele mora? E o Ziba é assertivo, ele diz, olha, ele mora em Lodebar e ele vive na casa de Maquir. Queridos, Lodebar significa um lugar árido, um lugar seco, um lugar deserto. E sabe o que é interessante que eu e você reflitamos? Não é saber qual é o nome, qual é o significado desse nome de uma língua que não é a minha e não é a sua. Não é saber se Lodebar era um lugar de aridez, de secura, de deserto, mas sim saber quem morava em Lodebar. Os habitantes de Lodebar eram aqueles que eram tidos como párias, excluídos da sociedade. Aleijados, perseguidos de guerra, leprosos, pessoas que eram excluídas. Esses fugiam e iam morar em Lodebar. E desde os seus 5 anos de idade, aquele garoto, uma criança que nem sabia o que estava acontecendo, tinha vivido em Lodebar. Mas em Lodebar, a Bíblia diz para mim e para você que a graça de Deus, ela vai se manifestar na vida de Mefibosete. Da mesma forma, mesmo eu e você sendo homens e mulheres afetados e infectados pelo pecado, a graça de Deus está continuamente sendo manifesta e colocada diante de mim e de você. A bondade de Deus continua sendo colocada diante de mim e de você. E a maior prova disso é que a Bíblia diz em Lamentações 3:22, as misericórdias de Deus são o motivo de nós não sermos o quê? Consumidos. A mesma palavra no original hebraico para misericórdia é a expressão, o termo hesed, que aparece no texto de 2 Samuel capítulo 9, quando Davi diz, há alguém para que eu demonstre bondade. Essa expressão hesed também significa graça, misericórdia, o amor de Deus para comigo e com você. E essa mesma bondade está sendo colocada diante de cada um de nós nesta manhã. E como eu sempre digo, o grande X da questão é se eu e você aceitaremos ou não a bondade e a graça de Deus na nossa vida. Se você ler na sua casa, a partir do versículo 8, você vai perceber que quando Mefibosete recebe a graça, a bondade na sua vida, ele recebe terras, as terras de seu pai, as terras do seu avô são entregues a ele em herança. Ele recebe também uma provisão com fartura. Versículo 10 apresenta isso. Ele recebe a grande bênção de se assentar todos os dias à mesa do rei. E isso é tão importante que no capítulo 9 isso é citado em 4 versos. Versículo 7, verso 10, verso 11 e verso 13. Mas a maior de todas as bênçãos que Mefibosete recebe é a de que ele passa a ser tratado como um filho de Davi. Trazendo isso no contexto e no aspecto da minha e da sua vida, a maior bênção que eu e você recebemos de Deus é que, independente de vivermos em um mundo de pecado, Deus me chama e te chama de filhos, e Ele me convida e te convida para que nós nos assentemos à mesa do Pai nesta manhã. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Para pensar um pouquinho. Mefibosete nasceu como um príncipe, como um rei.
mas viveu como um pobre. Sempre que eu e você nos afastamos de Deus, mesmo que sejamos considerados como membros do sacerdócio real, se tomarmos uma decisão deliberada de caminharmos longe de Deus, nós viveremos como Mefibosete viveu. Mefibosete caiu e aquilo afetou toda a sua vida. E embora o pecado tenha afetado toda a história da humanidade, e Romanos 3:23 diz que todos nós, por conta do pecado, carecemos da graça de Deus. O mesmo Paulo, inspirado por Deus, em Romanos 6:23 diz que, embora o pecado exista, o dom gratuito de Deus concedido para mim e para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Mefibosete viveu toda a sua vida em Lodebar. Viver em Lodebar nos nossos dias é viver longe de Deus, da graça de Deus. E se infelizmente eu e você escolhermos isso, nós caminharemos para a morte, para uma vida de medo e escravizados pelo pecado. Mas Deus nesta manhã quer conceder para mim e para você graça e libertação proveniente da ação dele na minha e na sua vida. Da mesma forma como Mefibosete foi amado incondicionalmente por Deus, por Davi, Deus me ama e te ama incondicionalmente. Ele oferece a graça dele para mim e para você sem que nós mereçamos. Mefibosete fez alguma coisa? Ele merecia alguma coisa? Não, ele não fez nada. E da mesma forma Deus me trata e te trata. É isso que está descrito em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Anderson, é presente, é dádiva de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Deus te concede como um presente. Quando Davi se encontra com Mefibosete e o recebe em seu palácio, Davi tira Mefibosete de uma existência miserável. Ele é tirado de Lodebar. Ele é tirado do lugar de secura, de aridez do deserto. E ele é conduzido a uma nova vida. A uma vida como membro da família real. A partir desse momento, Mefibosete, ele tem o nome do pai. Ele tem a natureza do pai, ele tem a herança do pai. E embora eu e você vivamos neste mundo de pecado, Deus oferece e concede para mim e para você a herança. A herança que Deus me oferece e te oferece não é se eu e você vamos morar na melhor cobertura e no melhor bairro do estado de São Paulo, mas a maior herança e promessa que Deus tem para mim e para você é a de que eu e você podemos habitar na cidade cujo Deus é o próprio arquiteto. Uma pátria que Paulo diz provavelmente em Hebreus que é uma pátria superior. E ele diz, esta é a pátria celestial. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, nesta manhã. Podemos olhar para a janela de toda a dor e sofrimento que estamos enfrentando neste mundo, mas Deus nos convida nesta manhã a desviarmos o olhar e olhar para uma janela do futuro, aonde quando Cristo voltar, todo o mal será mitigado, tudo vai acabar. Isso não significa que seremos indiferentes ao sofrimento enquanto estivermos aqui, não. Mas significa que se nós nos fixarmos nisso, nós vamos nos esquecer da promessa que Deus tem para mim e para você. E Deus está dizendo para mim, Anderson, filho, desperta, acorda. Olha para aquilo que realmente de fato tem importância. E se você olhar para mim, olhar para o autor e consumador da sua fé, se você se fixar em mim, eu vou te dar poder, eu vou te dar força, eu vou te dar resiliência, eu vou te dar condições, inclusive para que você, olhando para a janela do sofrimento, possa ajudar essas pessoas de um modo sábio e correto. Por favor, filho, volte-se e olhe para a minha promessa. Aceite a minha promessa. Eu quero te oferecer um nome de pai, eu quero te oferecer a natureza do pai, eu quero te oferecer a herança do pai. Mas jamais se esqueça que mesmo que recebamos o nome do Pai, a natureza do Pai e a herança do Pai, assim como Mefibosete, nós não deixaremos de ser coxos enquanto vivermos neste mundo. E talvez alguns se choquem ao ouvir isso e dizer, pastor, peraí, essa sua pregação está errada. Esse Deus está fazendo uma obra por completo. Não, querido, Deus não faz por completo, porque eu creio no poder da palavra, e a palavra diz, aquele que começou a boa obra, ele há de o quê? Concluir. Mas a Bíblia diz que Deus vai concluir aqui na terra? Sim ou não? Não. Ele diz, filho, eu comecei a boa obra e eu vou concluir. Mas quando ele vai concluir? Quando ele voltar. Uma grande dificuldade que nós temos
é que nós aceitamos muito bem o amor, a bondade de Deus, mas nós temos uma séria dificuldade de lidar com a soberania de Deus. E quando Deus se mostra soberano, nós olhamos para situações como a que estamos vivendo no nosso país e nos questionamos: onde está Deus? Por que Deus não age? É como se nós fôssemos um dos bandidos da cruz dizendo: ei, faz alguma coisa, você não é poderoso, nos tira da cruz, desce daqui e nos tira também. Mas queridos, a história deste mundo, Deus continua no leme da história deste mundo, Ele continua conduzindo toda a história. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20 diz isso: por mais que nos pareça que nós estamos sozinhos, Deus continua conduzindo a história desse mundo. E Ele diz: filho, você vai continuar vivendo como um aleijado, porque essa condição de imperfeição, ela vai fazer com que você não se esqueça de que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Você está vivendo como um aleijado, mas eu estou com você. Imagine a seguinte cena: Benaia, o chefe da guarda pessoal de Davi, atende a orientação do seu rei. E ele vai com uma comitiva para Lodebar, e eles chegam em Lodebar. E de repente as pessoas automaticamente vêm e dizem: ei, a comitiva do rei está aqui. E quando as pessoas veem aquilo, eles olham e dizem assim: ei, Mefibosete, provavelmente a visita é para você. E realmente era. Quando Benaia se encontra com Mefibosete, o sentimento que há na mente e no coração de Mefibosete, provavelmente qual era? Está acabado. Eu vou morrer. Vieram acabar comigo. No entanto, quando Mefibosete começa a conversar com Benaia, Benaia diz o seguinte: olha, o rei quer te ver. O pensamento de Mefibosete provavelmente não muda, mas ele diz: poxa vida, o rei quer me ver morrendo na sua presença. E eles então seguem uma viagem. E eis que chega um momento, o capítulo 9 de 2 Samuel diz que Mefibosete, trazido por Benaia, se encontra com o rei Davi. E o versículo 6 diz: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E ele disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Naquele momento, quando há aquele encontro, Mefibosete pensa que é um momento de morte, um momento de humilhação, mas naquele momento a vida de Mefibosete é restaurada pela graça de Deus, e ele, pelo contrário, não recebe morte, mas recebe oportunidade de vida. Ele não recebe humilhação, mas ele recebe a oportunidade de exaltação. Davi diz: você vai comer a minha mesa. Imagine a cena. A mesa está posta. Os filhos de Davi começam a entrar e tomar o seu lugar. O primeiro deles a entrar, quem sabe seja Salomão. E quem foi Salomão? Simplesmente o homem mais sábio de toda a terra. O segundo deles que entra é Absalão, um Mister Universo da época, que segundo Samuel 14, 25 diz que não existia homem mais belo na face da terra. Ele era o mais bonito de todos, um homem perfeito. E ele toma o seu assento, o seu lugar à mesa. Quem mais compõe a mesa? Todos os filhos de Davi. Mas também fazia parte daquela mesa homens importantes como Joabe, o comandante do exército de Davi. Ali estava Benaia, o comandante da guarda especial de Davi. Os valentes de Davi provavelmente também tinham lugar à mesa. E quando todos se assentam, alguém de repente dirige a sua mão, quem sabe para pegar uma taça de suco ou pegar um alimento. E Davi diz: ei, não faça isso. Ainda falta uma pessoa. Imagine você, os filhos se entreolham e começam a analisar e dizem: não, pai, peraí, estão todos aqui. Todos os seus filhos estão aqui. Todos aqueles que são dignos estão aqui. Mas Davi diz: não, falta uma pessoa. Falta Mefibosete.
E eu penso que talvez no instante em que Davi diz isso, ouve-se sons surdos de uma muleta no palácio real. E é Mefibosete que vem se aproximando. E ele vem com suas muletas, caminhando com muita dificuldade. E ele se achega e ele se assenta ao lado de Davi. Com muito esforço ele toma o seu assento na cadeira. Ele olha para Davi e diz: pai, perdão pelo atraso. Talvez Davi tenha olhado para Mefibosete como um pai olha para o seu filho e dito: filho, fiquem tranquilo, fique em paz. Ninguém teria começado aqui sem você. Queridos, quando Davi olha para Mefibosete assentado à mesa, a mesa do pai cobre todos os defeitos. A mesa, ele não é mais um aleijado, ele é filho. E será que existe alguma história mais linda do que essa sobre a graça? Quando eu e você nos assentamos à mesa do pai, ela cobre todos os nossos defeitos. Nós não somos mais estranhos, não somos mais peregrinos, todos nós somos filhos. Todos nós somos colocados em um mesmo patamar, em questão de equidade, de igualdade. E por que que isso aconteceu com Mefibosete? A Bíblia diz que foi porque a bondade, a graça de Deus se manifestou na vida dele. Mais uma vez eu digo, da mesma forma, a graça de Deus quer se manifestar na minha e na sua vida hoje, nessa manhã. Entendamos, a graça de Deus nos salva, ela nos educa, ela nos transforma, e ela também nos restaura. Lembra do que eu disse? Aquele que começou a boa obra, ele vai o quê? Terminar. Ele começa o processo de restauração aqui, mas isso só vai se concluir quando Jesus Cristo voltar. E a Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aí então seremos totalmente o quê? Transformados. E viveremos na presença de Deus por toda a eternidade. Pastor, isso é fato e verdade? Leia Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, que é a volta do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu concluo lembrando você o que Davi disse no Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O louvor entrará e nós vamos cantar essa canção. Mas em Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece todos os que nele se refugiam. A bondade de Deus, ela quer me seguir todos os dias. Ela quer agir na minha e na sua vida. E por que disso? Porque a bondade é o próprio Deus, é uma característica dele. O texto diz que Ele é bom. E se eu e você estamos angustiados, nós podemos nos refugiar nele. Mas Romanos 2,4 diz que até mesmo quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, isso é fruto da bondade dele na minha e na sua vida. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que nós usufruamos da bondade, da presença de Deus em nós, do agir dele, para a honra e glória dele. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias
Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele tem sido fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eterno Deus, soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tão grande amor demonstrado por nós. Obrigado, Pai, por termos a tua palavra à nossa disposição. Que possamos ter o desejo, o anelo de lê-la e estudá-la a cada dia, para que possamos ouvir a tua voz falando conosco. Obrigado, Pai, porque nesta manhã
nós tivemos a oportunidade de nos lembrar da história de Mefibosete. E como a história de Mefibosete é parecida com a nossa. Mas nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque assim como Davi demonstrou bondade e graça para com Mefibosete, o Senhor tem demonstrado para conosco também. Obrigado por nos fazer teus filhos, nos conceder a oportunidade de estarmos à sua mesa. E na sua mesa, todos nós somos iguais. Bom Deus e Pai, que nós possamos desfrutar disso, nos preparando para muito em breve nos encontrarmos com o Senhor e desfrutarmos juntos da grande ceia na tua presença, face a face, e desfrutarmos a eternidade ao teu lado. Que a tua bondade nos acompanhe e nos siga até que o Senhor volte. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Tenham todos um excelente sábado.